O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje o Evangelho, a leitura, fala dos leprosos. Naamã, o sírio, general de Jesus, para pedir a cura. Certamente que nós, a partir da reflexão sobre a lepra no tempo de Jesus e antes de Jesus, trazemos para a nossa realidade e podemos também pensar nas lepras que a nossa sociedade carrega e nas lepras que também nós carregamos em nossa vida. Naamã, o general, o sírio, ele era um homem bom. Os seus servos gostavam dele, a ponto que quando ele caiu doente, tomado pela lepra, foi uma serva do povo de Israel que lhe disse que se ele fosse até a terra prometida e procurasse o homem de Deus, o profeta, ele seria curado com certeza. E assim ele o fez, para você ver como este homem, de certa maneira, é um homem que não tem certos preconceitos como outros, mas também tem. Porque muitos não escutavam seus escravos, os seus servos. Muitos generais escutavam outros generais. E ele escuta as pessoas humildes, começando por esta serva que ele escutou e foi até o homem de Deus. Porém, ele não viu aquele cenário em que ele imaginou. De fato, quando se pensa na cura, as coisas de Deus são na simplicidade. E talvez ele pensasse assim, como ele me falou, eu pensei que ele sairia para me receber, porque ele era um general. O homem de Deus sequer saiu, mandou dizer para ele. Então aquilo já o deixou assim. Eu sou um general de outro país. Quantos soldados batem continência para mim? Quantos se inclinam? Ele nem saiu para me receber. Ele já se achava assim um tal. Depois eu pensei que ele fosse sair, estender as mãos, tocar no lugar da doença, invocar o Deus dele, mas não. Olha o que ele mandou eu fazer: banhar, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Será que os rios da minha terra são os rios mais conhecidos, mais famosos? Não são melhores que todos os rios dessa terra aqui? Então ele menosprezou a terra prometida, o lugar de Deus. Mas aí, nessa hora, vem um servo, diz assim, que meu senhor não se incomode, mas se ele tivesse mandado o senhor fazer qualquer outra coisa mais difícil, o senhor não teria feito? Teria. O que custa? Ele só mandou o senhor mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão. E ali ele ouviu o servo. Então, aquele momento ele mergulha, ele rompe os seus preconceitos, as suas barreiras culturais, as suas barreiras religiosas. Ele rompe tudo aquilo e vai e mergulha nas águas do Jordão. E ele sai uma nova pessoa.
diz que a pele dele ficou como que a pele de uma criança. Ele rejuvenesceu porque ele voltou a ser uma pessoa nova, não apenas por fora. A lepra era uma situação de exclusão. O leproso era alguém que as pessoas entendiam como impura. Foi alguém que cometeu algum pecado, que fez alguma coisa errada, e Deus o castigou lhe dando a lepra. Por isso que quando a pessoa é tida como leprosa, hoje nós sabemos que essa doença tem cura, chama-se hanseníase, mas naquele contexto era, além de uma doença física, era também uma doença espiritual. Alguém que foi tocado pelo castigo de Deus. A primeira coisa que se fazia era bani-lo da comunidade. Ele era retirado de dentro de casa, retirado da comunidade, era jogado fora. Podia ser o homem mais rico que fosse, mas era jogado fora. E ali ele era banido. Eles então tinham que se virar no meio das matas. Existiam os lugares em grutas que eles se juntavam, todos os leprosos eram entregues à mercê da própria sorte. Ninguém podia encostar perto de um leproso. Quando eles iam nas estradas, muitos andavam com o sininho, tocando, para que as pessoas soubessem que ali era um leproso. Quando ele visse gente na estrada, ele não podia ficar na estrada, ele tinha que se retirar para dentro do mato, para que o povo passasse, só depois ele voltava. Quantos tentavam entrar às vezes na cidade para pedir uma comida, uma fruta, e começando pelas crianças, jogavam pedras, eles não podiam entrar na cidade, eram totalmente excluídos. E ali, aquela doença terrível, aonde caíam os membros, os dedos, o fedor, tudo aquilo que eles sofriam. Além da doença em si, a exclusão, banidos da sociedade. Por isso que, se você perceber, Jesus, ele faz algo que não podia ser feito. Ninguém podia tocar num leproso. Jesus, ele é aquele que toca. Ele não tem medo do que vão dizer. Não, ele toca onde o homem está doente. Por isso, eu me lembro que quando Dom Augusto era bispo dessa diocese, eu era seminarista, nos períodos de janeiro, a gente fazia os estágios pastorais nas comunidades, e muitas vezes nós dramatizávamos o Evangelho. Eu lembro que um dia a gente estava encenando o Evangelho do dia, Dom Augusto ia passando assim, ele viu e disse: olha, tem que fazer de novo essa cena, porque vocês estão só falando, eu quero, fica curado. Não, veja o que Jesus faz. Ele vai, ele toca no doente, porque é muito mais do que simplesmente dizer uma palavra. O gesto de tocar é um gesto que cura as pessoas não somente da sua doença física, mas cura de toda uma vida de preconceitos, de discriminação. Ele toma sobre si a doença daquela pessoa, o sofrimento daquela pessoa. Por isso o texto diz que ele olha para aquele homem com muita compaixão, que ele sente a dor do outro e faz algo para mudar a vida do outro. Ele não sente apenas a dó. Eu tenho dó de fulano. Não, ele faz algo por aquela pessoa. Ele toca nos machucados daquele homem. E isso se entende porque no final diz que ele não podia mais entrar na cidade. Primeiro, além da pessoa, você veja como era uma coisa espiritual, ele tem que se apresentar. Somente um sacerdote é que podia dizer se o homem estava curado ou não. Então Jesus disse para ele não contar mais para ninguém, mas ele vai e conta. E todo mundo sabia que Jesus tinha tocado naquele homem. É como se socialmente, a partir de então, Jesus se faz um leproso, não entra mais na cidade, assim como os leprosos não podiam entrar. Mas hoje a gente pensa também, gente, nós vivemos uma sociedade um pouco ainda leprosa, porque além da lepra física e espiritual que aqueles homens sofriam, era uma sociedade profundamente leprosa, preconceituosa, que não cuidava dos seus doentes. E nós não melhoramos nisso. Nós vamos quarta-feira que vem começar a quaresma, e este é um ano ecumênico,
nós vamos falar sobre a fraternidade e o diálogo. São compromissos de amor. Quem ama faz algo pelo outro, vive a fraternidade. Quem ama promove o diálogo, não cria divisões, cercas, muros, pelo contrário. E a gente vai entendendo como lema que Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. E essa campanha, gente, se você vê na internet, tem muita gente preconceituosa, leprosa em seus corações, leprosa em suas mentes, que estão atacando de uma maneira ideológica, religiosa, fundamentalista ao extremo, atacando os bispos, atacando a igreja, e faz isso em nome da fé. Então ainda tem muitas lepras em nossa sociedade, muitas situações de exclusões, em que muitas vezes a lepra, que justamente naquele lugar em que a doença atingia, a pessoa não sentia o local, ficava ali como se não sentisse nada, podia cair o dedo, a pessoa não sente. Mas a pior das lepras é a que está no coração das pessoas, quando elas não sentem a dor do outro. Quantos leprosos será que nós temos em nossa sociedade, leprosos em seus corações? Não se incomodam com o sofrimento do outro, não se incomodam com o que se passa na vida do outro. Por isso nós temos que nos perguntar, será que carregamos alguma lepra dentro de nós? Será que de alguma maneira eu sou insensível à dor do outro? É tempo da gente se levantar e pedir a Jesus que também nos cure de todas as lepras que carregamos em nós. Principalmente que a gente, como aquele homem que mergulhou 7 vezes nas águas do Jordão, mergulhemos profundamente na liturgia da palavra de hoje. Que a gente venha aqui, mergulhe nessa missa e volte para casa como aquele homem que voltou mais novo, a pele mudada, voltou curado. Que você não volte para casa ainda com seus preconceitos, com o seu jeito antigo, com as suas diversas lepras. Não, aceite mergulhar na simplicidade do Jordão desta igreja de São Pedro aqui em Santana. Mergulhe profundamente na palavra que hoje é dirigida ao teu coração. Saia como um Naamã novo, e que você peça ao Senhor que te toque profundamente nas lepras que existem nessa sociedade e na nossa vida, para a gente ser reforçado na vida de fé. Da parte de Jesus, Ele nunca quer se afastar de nós. Hoje, nós que celebramos a missa da partilha, quantas vezes também em relação à comunidade, à igreja, nós somos às vezes certos dizimistas leprosos ou corações insensíveis. Quando a gente olha para esse cartaz aqui, né, que mostra um monte de moedinha, pode até parecer brincadeira, mas às vezes é a nossa realidade. Quantas vezes, lá no fundo da tua consciência, no fundo do teu coração, a não ser que o teu coração seja bem leproso, bem sensível, às vezes você escuta um padre, escuta uma pessoa dizer: gente, que o nosso dízimo plantado diante do altar, não tenha medo, ele volta em forma de bênçãos na tua vida. Mas quantas vezes nós devolvemos ainda um dízimo um pouco leproso, sobras, restos. Não é o padre da igreja que vai dizer para você, é a sua consciência diante do altar, diante de Deus, que vai dizer para você: poxa, esse mês, lá no fundo eu sei que eu poderia ter ajudado um pouquinho mais. E por que não fez? Quem tem o coração insensível, leproso, não vai entender isso que eu estou dizendo. Por isso é preciso pedir a Jesus: Senhor, toque esse meu coração velho leproso, esse meu coração velho insensível, para que ele volte a sentir a compaixão para os que sofrem, mas também a compaixão para com a minha igreja, que eu aprenda a olhar para essas paredes que estão aí, para que eu aprenda, tocado por tuas mãos, para que eu volte a devolver um dízimo, não um dízimo leproso,
mas o dízimo de uma pessoa curada. Por isso que o dízimo, gente, traz consigo essa dimensão de agradecimento. Somente uma pessoa que se sente profundamente tocada por Jesus, ela consegue devolver um dízimo profundamente grato. Muitas vezes, talvez, o dízimo reflita o quanto nós somos gratos ou não a Deus. O quanto você sabe diante deste altar. Por isso não sou eu, padre, que tenho que dizer: fulano, fulana, teu dízimo está pouco, teu dízimo deveria ser tanto. Não, é a tua consciência diante do altar. Se a sua consciência estiver leprosa, se o teu coração estiver leproso, aí é difícil. É preciso clamar ao Senhor: cura, Senhor, porque tu tens o poder de curar-me. Da parte de Jesus, Ele sempre vai te dizer: eu quero, fica curado. Precisamos de uma igreja curada na partilha. Precisamos de uma igreja curada na sensibilidade para com os que sofrem. Nós precisamos da cura de Deus nesta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre